nós te entronizamos. Sim, Senhor, é um culto de ensino, mas o Senhor também tem liberdade para também manifestar o teu poder, tratar conosco. E sim, Senhor, do que falaremos hoje sobre a fé, Senhor, que nós possamos mais uma vez alcançar, Senhor, este propósito. Por isso eu peço, Senhor, dá inteligência, graça, sabedoria, abre, Senhor, a mentalidade, Senhor, dá sabedoria para os teus filhos. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Queridos, hoje nós estaremos estudando sobre a sexta lição, falando sobre o discípulo e a fé. Então, que é de suma importância esta matéria, esta temática, e hoje nós vamos inclusive aprender algumas pérolas na Bíblia. Vamos então, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Livro de Hebreus, você que está com a sua Bíblia, nós vamos ler o versículo 1, que é o texto proposto nessa noite, graças a Deus, e depois nós vamos assim entrando na palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todos acharam? Amém? Alguém jantou? Eu também não. Mas vocês acharam aí Hebreus 11, 1? Amém? Então vamos ler lá, 1, 2, 3. E a prova das que não se veem. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a base, o fundamento, o pilar do cristão, que é a fé. A palavra de Deus, ela é muito clara em relação à importância dela, porque a Bíblia diz que a fé, ela é gerada, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, como eu disse aqui, é a base de esperança do cristão. A fé, ela nos faz crer em Deus, confiar nas suas promessas, se apegar na sua palavra e, através da fé, as dúvidas, a incerteza, as interrogações do dia a dia, elas são substituídas, elas são retiradas. Então, e é isso que nós vamos ver nessa noite. E, inclusive, a respeito da importância, falando aí mais um pouco da fé, a fé nasce por ouvir a palavra e ela também cresce. A fé, ela também cresce por meio da palavra. E aí nós podemos entender que a fé que você tinha quando você aceitou a Cristo tinha uma medida. Hoje, depois de um tempo que você está na presença de Deus, você tem a sua fé acrescentada. E é sobre isso que nós vamos falar. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, ele dará a importância, se você puder, acompanhe na sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 11, hoje nós vamos ficar muito em Hebreus, tá? Em Hebreus capítulo 11, e Hebreus ele é conhecido, irmãos, como o mural da fé, os exemplos da fé cristã. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então vamos lá. A fé, ela é o sustentáculo. A fé, ela é necessária. Para quê? Como a palavra diz, para quem se aproxima de Deus. Porque se você não tem fé, é impossível agradar, se aproximar, acreditar em Deus. E como nós vamos falar sobre a fé hoje, nós vamos passar por alguns exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, atualmente, e nós vamos entender o conceito de fé. E aí, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os irmãos
e a todas as irmãs, na medida que você entende esta palavra. Para vocês que estão aqui hoje, quem está aqui, diga amém. Amém. O que é fé para vocês? É aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente Que a gente acredita. não precisa ver para acreditar. Nós não precisamos ver para acreditar. Isso é fé. O que mais? Quem tem fé? Então você tem que saber o que você tem, irmão. Não é verdade? Eu tenho fé em Jesus, mesmo sem crer, porque eu acredito na palavra de Deus e isso me faz ter fé. Ter fé. Ok. O que mais? Esperança. Esperança. O que mais? Confiança. Confiança. O que mais? Meus queridos jovens. Hã? As coisas que não se veem, mas que se esperam. Você não vê, mas você espera. Creio que um dia vai acontecer. Mesmo não vendo. Mesmo não vendo. Isso é fé. E aí nós vamos falar com alguns exemplos acerca de fé. No tópico 1, nós falaremos sobre a importância da fé, a fé no Antigo Testamento. A Bíblia, ela relata uma série de homens que, através da fé, eles tiveram um relacionamento com Deus. Eles confiaram em Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver vários exemplos. E esta fé fez com que eles acreditassem em algo, mesmo não vendo, mesmo não sabendo. E o maior exemplo do Antigo Testamento de fé é um homem que a história dele se inicia nos últimos versículos do capítulo 11 de Gênesis, e nós vamos conhecer a história dele efetivamente a partir do capítulo 12 de Gênesis. De quem que eu estou falando? Abrão. Abrão, ele morava com seus parentes. E aí, vamos lá, só para nós praticarmos aqui em relação à fé. Porque existem dois tipos de fé. Quantos tipos? Quais tipos, pastor? A fé natural e a fé sobrenatural, espiritual. Então vamos dar um exemplo aqui de fé natural e fé sobrenatural, ok? Eu creio, eu acredito, eu tenho esperança, eu tenho confiança que se apertar o interruptor ali da tomada, vai desligar as luzes. Isso é uma fé natural, é algo lógico, é algo que você entende aqui. Fé sobrenatural é aquela que transcende a lógica. Eu creio que se eu orar, a luz vai apagar. Já não dá opa, calma, não, pastor, tem que apagar a luz. Já não dá um choque. Eu vou dar outro exemplo de fé sobrenatural. Quer ver? Não está na revista, mas está na sua Bíblia, garoto. Abra aí, Isaías 43, rapidinho, só para nós introduzirmos aqui a palavra. Isaías 43, os versículos, é o versículo de número 1. Isaías 43, versículo de número 1, diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou, Jacó, e te formou, Israel, não temas, porque eu te amei, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. 2, vai lá. Quando pelos rios eles não se diluirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos lá, aqui eu posso observar duas situações que me remetem a algo lógico e a algo totalmente absurdo, que aí eu tenho que ter fé para isso. Qual que é? Existe uma promessa: quando passares pelas águas, elas não te pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelas águas, e ele estará conosco. Então vamos lá, passou pelas águas, o Senhor estará conosco. Pelos rios, eles não te submergirão ou te afogarão. Aí a pergunta é essa: quem sabe nadar aqui? Nadar, quem sabe nadar? Jogar você no rio assim. Tá. Quem nada? Isso.
Nadar igual pedra. Sabe o que é nadar igual pedra? Presta atenção. Esta promessa, ela entra numa fé, uma lógica. Ora, se você souber nadar, lógico que é uma promessa simbólica, espiritual, mas eu quero que você entre agora comigo nessa temática. Presta atenção. Se você souber nadar e você for colocado em um mar, um lago, um rio, na praia, você vai se afogar, sim ou não? Porque você sabe nadar. Se você não souber nadar, aí, irmão, é fé mesmo. Vamos lá. Agora vamos para a segunda parte da promessa. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá. A pergunta é essa: tem como alguém passar pelo fogo e não se queimar? Tem como alguém mexer com o fogo e a chama do fogo não arder nele? Tem como? Esta fé é uma fé sobrenatural. É por isso que quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram à estátua e foram jogar ele numa fornalha que acendeu 7 vezes mais, a Bíblia diz o quê? Que eles não morreram. Quem jogou eles morreu antes de caírem, de eles caírem na fornalha de fogo. Por quê? São promessas. É por isso que hoje nós vamos falar que existem promessas que quando se é falado, quando se é ministrado, se você tentar entender aqui no racional, você perde isso, você não alcança isso. Agora quando você transcende e fala, não, peraí, isso não vem da terra, vem de Deus, aí você alcança a promessa, amém? Quer ver uma coisa? Vamos lá. Irmãs, quem as irmãs são casadas aqui? Levanta a mão. Imagina, Gênesis 12, imagina o teu marido chegar em você e falar assim: Deus falou comigo para nós ajuntar as nossas coisas e sair de Santa Isabel. A primeira coisa que as irmãs vão falar, qual que é? A primeira coisa qual que é? Depois que vocês concordarem, amém? Para onde? Agora imagina a resposta do marido: não sei. Só sei que Deus falou para nós pegarmos as nossas coisas e ir para uma terra. Que terra? Não sei. Entendeu o que é fé? Fé é aquilo que choca o natural. Fé é aquilo que vai contra a lógica. Fé é aquilo que faz o mundo não entender. Quando eu digo mundo, é quem não crê em Deus, quem não acredita em Deus. Faz com que o mundo não entenda por que nós estamos aqui. Porque vamos lá, se nós estamos aqui para servir a Deus, aonde Deus está? O que nos leva a ter fé, que por mais que eu não veja, eu sei que Ele está aqui. Eu sinto Ele. Amém, irmãos? Então nós vamos observar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu dei o exemplo aí de Abraão. Abraão, então, ele como um herói da fé, ele confiou em Deus. Ele acreditou que Deus falando com ele alcançaria esta promessa. Outro exemplo de fé, Noé. Noé nunca viu chuva, nunca teve chuva na terra. E agora Deus vai dar para ele uma ordem: olha, constrói uma arca, e você, a sua família, ministra, fale para as pessoas que vai cair um grande dilúvio, que vai cair água. Ninguém tinha visto isso, mas ele acreditou naquela palavra. E detalhe, Deus não falou com Noé mais de uma vez sobre isso. Deus falou com Noé uma vez dizendo: olha, constrói a arca no modelo aqui. Passou para Noé, fala para o povo, prega para o povo. E a Bíblia diz que Noé, se não me engano está em 2 Pedro, ele foi pregoeiro da justiça. Ele falou que o dilúvio ia vir. Quem acreditou? A maioria ou a minoria? Quem dentro da igreja
acredita nas promessas sobrenaturais? A maioria ou a minoria? É por isso que, quando nós falamos de fé, exemplos de fé, a fé faz com que estes homens, eles enfrentassem a morte, o sofrimento, perseguição, porque eles criam na vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a pergunta que não quero calar hoje é essa: como vai a sua fé? A tua fé está alicerçada em quê? A tua fé, qual que é o tamanho dela? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Importância da fé. A fé no Antigo Testamento, tópico 1.1. A fé agora no Novo Testamento. Os crentes de hoje são considerados mais bem-aventurados do que o Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento existia uma promessa que o Filho de Deus, o rei, o príncipe, ele viria sobre a terra e ele reinaria. Agora, para nós que vivemos nessa época da graça, da dispensação da graça, nós entendemos que a promessa já se cumpriu. Que promessa, pastor? A promessa da cruz. E essa promessa da cruz significa que para eles, a fé deles era até Cristo, acreditando que Cristo ia voltar. Mas lembra o que está escrito em João? Pelo fato que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, isso foi aberto para uma população, um povo chamado gentil, aqueles que não criam, não acreditavam, não eram participantes da promessa. E agora nós cremos. Pelo quê? Porque vimos? Não. Bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Em quê? Que Cristo veio como homem, e como homem padeceu na cruz, e como homem também a Bíblia diz que ele sofreu, foi perseguido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse o quê? Olha, eu vou, deixou as instruções para os discípulos e falou: fique em paz, para que o outro consolador desse é necessário que eu suba. E dois homens, varões galileus, os anjos, quando os discípulos estavam olhando em Atos, a Bíblia diz que quando eles estavam olhando, viram Jesus subir ao céu e disseram para aqueles que estavam observando: por que vocês estão preocupados? Porque do mesmo jeito que ele subiu, um dia ele voltará. Agora a pergunta que não quer calar: você estava lá? O que te faz crer? O que te faz crer nisso? A fé, eu sei, irmão, mas o que te faz continuar acreditando nisso? Aí alguém fala: pastor, é a fé. Mas a fé vem pelo quê? Porque Jesus, em um dos seus sinais, ele disse assim, Mateus 24, vamos lá, em um dos sinais da sua volta, Mateus 24, versículo, deixa eu ver aqui, porventura o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra? Vamos lá. Aprendei, em verdade, Mateus 24, vou achar aqui. Opa, acautelai-vos, Mateus. É Mateus, gente. Aqui, mão dos profetas, levantar a nação. Aqui, me enviará. Peraí, é Mateus, não é Mateus, gente, eu estou doido.
Aqui. Estando no campo, virá estabelecer quem é bem-aventurado. É Lucas 18? 18:8, põe aí. Nossa, tá rápido aí. 18:8. A parábola do juiz iníquo. Digo que depressa lhes dará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará. Por que a questão da fé? Aqui, quando você vê o contexto da parábola do juiz iníquo, é um juiz que está vendo uma mulher viúva insistindo em algo, a causa dela. Agora a pergunta é essa: por que Jesus fala assim, porventura achará fé quando o Filho do Homem voltar? Porque se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quer dizer que poucos, quando Cristo voltar, estarão alicerçados na palavra. E o que tem acontecido hoje, pessoal? Hoje as pessoas têm se alicerçado em frases bonitas, frases de efeito, frases que emocionam, mas a palavra de Deus, ela não é citada. E é interessante, quer ver uma coisa? No Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, ela vai relatar que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Eu já estou falando da fé do Novo Testamento. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele fala agora: deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então quer dizer que nos últimos dias nós estaremos sendo observados, e as pessoas estarão nos observando e vendo o quê? Se nós verdadeiramente somos homens e mulheres de Deus alicerçados na palavra. E aí nós temos que falar sobre o quê? A parábola do homem que constrói a sua casa na rocha e o homem que constrói a sua casa na areia. Então, quando nós falamos de fé, isso aqui é muito sério. Fé, agora trazendo a fé, tópico 1.3. A fé dos dias atuais, a fé cristã. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 23, mas aquele que tem dúvida se come, está condenado. Por quê? Porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é o que, irmãos? Presta atenção. Nós temos que entender que a nossa vida espiritual, se fé é depositar em Deus a nossa confiança, mesmo eu não vendo, mesmo a lógica não estando ao meu favor, vamos lá, eu tenho que viver uma vida baseada naquilo que Deus fala. E aí o que a Bíblia diz? Tudo que não é de fé é pecado. Ora, por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá. Se eu não tenho fé, como que eu viverei sendo um cristão? Uma cristã? Se eu não tenho fé, como que eu posso me apegar às promessas de Deus? Se eu não tenho fé em Deus, eu vou depositar a minha fé em quem? E tudo que não é Deus, eu estou depositando a minha fé em algo que não vai adiantar. Então, por isso que a Bíblia diz, é pecado. Então, por que a fé é tão importante na vida cristã? Agora vamos lá, isso aqui é lindo. Eu deixei destacado. Porque se ela não estiver operando, por que a fé é tão importante na vida de nós cristãos? Porque se a fé não estiver operando nas nossas vidas, sabe o que vai operar? Incredulidade, incerteza e fracasso. Presta atenção. Não tem como um cristão que se diz cristão
não ter fé. Se não tem fé, não é cristão. Pastor, sim. Porque você acha que está cheio de pessoas que vêm para a igreja, aí é lançada uma palavra pela fé. Aí a maioria faz o quê? Será? Será que vai acontecer? E o que é interessante, cada um sabe o tamanho da fé que tem. Eu vou repetir isso aqui. A fé não é algo para se mostrar para o homem. A fé é para se apresentar a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e você leu aí, que a fé é o quê? E ela é a... Então a fé é o quê? Base. Fundamento. Fundação. Agora vamos lá. Você vai entender agora. Quando você recebeu uma visita na sua casa, a visita chegou para você e falou assim: rapaz, que coluna a sua casa tem, hein? Alguém falou isso? Chegaram para você quando entraram na sua casa, falaram: rapaz, que é baldrame que fala? Baldrame, né? Que baldrame, hein? Para sustentar uma palavra aí. Que essa pata? Eu vou virar esse negócio. Eu vou aprender esse negócio aí. Alguém chegou na sua casa e falou assim: oh, que sapata. Por que não falou? Falou do quê? Do exterior. Olha o azulejo, o acabamento, né? Olha o azulejo, olha essa pia, olha como que é o porcelanato, olha como que é a torneira, é o acabamento. Mas adianta ter tudo por fora bonito. A primeira chuva, primeiro vento, terremoto, bluf. E é isso que eu quero que vocês entendam. A fé é importante. Se um cristão não tiver fé, se ele não tem fé, se ele não estiver cheio de fé, ele estará cheio de dúvida. E um cristão cheio de dúvida, irmão, fala o que não pode falar, faz o que não deve fazer, age como não deve agir. Um homem e uma mulher que duvida. Vamos lá? Lembra da história de Ló e sua família? Qual que foi a ordem de Deus? Vaza de Sodoma e Gomorra e não olhe. Aí a mulher de Ló fez o quê? Só um piquinho. Deus não falou para não olhar? Porque olhou, virou estátua de sal. E se todos que duvidassem da palavra de Deus, ou desobedecessem a palavra de Deus por não ter fé, virassem estátua de sal nos dias de hoje? Como que está as suas? É por isso que nós temos que deixar de ser indeciso. Nós temos que entender, pastor, fé é o seguinte: eu creio. Eu creio. Quer ver chocar? E contra a nossa lógica? Há uns anos atrás, num programa de televisão, tinha um quadro onde as pessoas iam e colocavam uma taça. E aí você tinha que, as pessoas que eram convidadas tinham que gritar, quebrar no grito. Quem lembra disso aí? E você via que a pessoa, e quem nunca tentou fazer isso em casa, irmão? Pegar um copo, aí eu vou tentar. E era uma questão de técnica, e era uma frequência, enfim. Olha o que é fé. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, está vendo Jericó? Segundo a história, carruagens passavam por porque eram 2 muros. Um dos muros da cidade, casas moravam em cima. Aí Deus fala assim para Josué: Josué, pega o povo, dá uma volta. E não vai estar aqui no quarteirão não, viu gente? Uma volta em Jericó, silêncio, não fala nada, durante 6 dias. No 7º dia, mais 6 voltas.
E aí, e depois, o que vocês têm que fazer? Gritar. Agora imagina Josué chegando pro povo e falando assim: ó, Deus falou comigo que é para dar uma volta, depois da volta, depois do sétimo dia, dá mais 6 voltas, e depois, José, depois, gritai. Oh, glória! E nós conhecemos a história. O povo deu a volta. Quem lembra do propósito que fizemos aqui? Quem lembra? Quem está? O pastor já foi mais doido, né, irmão? Eu tenho que fazer uma. Você estava aqui, não você estava? Lembra que nós demos uma volta nessa praça aqui? Quem era aqui? Vocês lembram? Lembra? E cada vez que nós fazia a volta, o povo ficava mais curioso e ficava vendo aqui. E cada quinta-feira acontecia. Lembra que falaram assim: o pastor está fazendo macumba. Saiu até onde está. Saiu um boato. O pastor está fazendo trabalho. Eu estava fazendo trabalho mesmo pro céu. Ô glória. Por quê? É fé. Então nós temos que entender que é essência. Olha para alguém e diz assim: como que vai a sua fé? Vamos embora. Qual que é o objetivo da fé, pastor? O objetivo da fé é estar totalmente centrada em Cristo. Presta atenção nisso. O objetivo da fé é estar centrada. A fé deve estar totalmente centrada em Cristo. Não apenas em milagre. Não apenas em resultados. Não apenas em campanhas. Tem gente que tem fé para receber carro, receber casa. Ela tem fé para ficar uma sequência de dias vindo para o culto sem perder um dia, porque talvez o propósito seja material. Mas quando nós falamos sobre fé centrada em Cristo, eu não quero a benção, eu quero aquele que abençoa. Eu não quero ouro e prata, eu quero Deus do ouro e da prata. É diferente. E aí que nós temos que entender, irmãos, a confiança é tão grande dos amigos de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo número 17. Irmão, que fé é essa? Porque alguém vai dizer para eles: vai acender 7 vezes a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego falam o quê? Eis que o nosso Deus a quem nós servimos, olha a fé, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, rei. Olha o 18, lê o 18, o que está escrito aí? E que não ficarás feito ao rei, e não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Oh glória! Vocês entenderam o que vocês leram? O que eles estão falando? Que vai para a fornalha, não é isso? Olha para cá, Miguel. Sabe o que eles estão falando? Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa que eles não se prostraram à estátua de Nabucodonosor, porque eles tinham fé em Deus. E quem tem fé em Deus não se prostra para os deuses. Vamos lá. A Bíblia diz que vão acender a fornalha 7 vezes. O que eles falam? Rei, o nosso Deus tem poder para nos livrar da tua mão e do forno, da fornalha ardente. Aí, glória. E no versículo 18, olha o que ele está dizendo: e se não, esse sinal é o seguinte: e se ele não nos livrar, mesmo assim nós não serviremos a outros deuses. Agora vamos lá, agora o pau vai rachar. Que fé é essa que tem ensinado por alguns lugares aí que é mais ou menos assim: se Deus não fizer, eu paro. Se Deus não falar hoje comigo, eu falei isso aqui domingo, né? Se não for fulano de tal, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu paro. Que fé é essa? Que tem que ser do meu jeito. Olha o nível de fé deles.
Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus der, glória. E se Deus não der, glória a Deus. Se não der, irmão, sabe qual que é o problema dessa geração que está vindo aí, dessa nossa geração? É uma geração muito mimimi. Ela é mimada na fé. Ela tem que ser do jeito dela. É como se Deus fosse um garçom para ela. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui e você responda para si mesmo, si mesma. E se Deus olhasse para nós hoje, para você, e falasse em oração, e falasse usando um homem, uma mulher de Deus, e falasse assim para você: a partir de hoje, eu não te darei mais nada, o que eu te dei, já te dei. Não farei mais nada. Você continua servindo Ele? Você continuaria fiel a Ele? Fé não é naquilo que Deus dá. Vamos lá, o negócio é tão gostoso que eu vou lá e volto. Lembra da história de Obed-Edom? A arca não ficou na casa dele 3 meses. Quando Davi foi lá, e a Bíblia diz que Deus o abençoou em 3 meses, e da sua casa. Quando Davi chegou e falou assim: ó, estou levando a arca, o que ele falou? Família, vamos embora junto. Eu não quero a bênção, eu quero aquilo que me abençoa. Eu quero Deus. Então, o objetivo da fé é isso. É o centro da verdadeira fé é Cristo, independente de qualquer situação. Amém, irmãos? Então vamos lá. Fé é o fundamento daquilo que eu deposito, eu creio, mesmo não vendo. É fé, eu crendo que Deus, Ele é poderoso para fazer, mesmo que eu não o veja, mas eu creio. Quem aqui vai lembrar que o pastor quantas vezes ficava no culto aqui falando assim: chegará um dia, porque quando eu vim aqui, eu lembro que eu vinha com o meu carro, o Peugeotzinho, e eu parava ele aqui, e tinha um montão de espaço aqui, né? Aí eu falava assim: chegará um dia, que se eu não chegar cedo da igreja, nem vaga para mim vai ter. Quem lembra disso? Por isso que eu chego de Siqueira, igreja hoje, irmão. Por quê? É fé. Pastor, pela lógica o senhor via? Não! Mas pela fé eu via, oh glória. Fala minha filha, para o próximo tópico. Então é possível uma pessoa que não conhece a palavra, não conhecer muito a palavra, e não está na igreja, ela tem mais fé do que a pessoa que está na igreja. Porque eu já vi muita gente que no mundo e tem mais fé que certas pessoas que estão na igreja. Pesado, hein? Uma pessoa que está, mas está pronto isso aqui cristã? Não. Nem vai livre para igreja. Ela tem fé, ela demonstra ter fé mais do que uma pessoa que está. Aí o problema está, a questão, a oportunidade está onde? Em quem dá. Porque se tem uma pessoa lá fora que demonstra ter fé, e aí entra no que, tá, Flávia? Em quem ela tem depositado essa fé? Porque eu tenho fé em Deus. Ter fé em Deus não é somente para eu tenho fé em Deus para fazer o bem para o próximo. Eu tenho fé em Deus para ser uma pessoa boa. Mas e para obedecer? Às vezes a pessoa não está vindo para os cultos, não está afastada. Pastor, mas ela tem mais fé do que uma pessoa que está fora, que está dentro da igreja. A questão é, aonde ela está depositando essa fé? Talvez ela tenha como que eu posso dizer? Ela acredite mais em ajudar o próximo. Eu acredito em Deus. Mas eu não vou para a igreja. Esse negócio de crente, negócio de pastor. Então peraí, tem alguma coisa que lhe falta. Então, é possível alguém ter mais fé de uma pessoa que está aqui? Eu acredito que não. Por que não? Se tivesse tanta fé, estava no culto, estava obedecendo a Deus, estava renunciando à carne,
Não quer dizer que a pessoa não tenha fé, ok? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Deu para entender? Então, uma pessoa que, pastor, eu gosto da irmã Flávia, porque ela me manda cada pergunta top, irmão. Eu fico feliz. Deixa eu até abrir aqui, irmã Flávia. Ela manda umas perguntas para mim, eu fico feliz. Irmão, tem uma coisa que o pastor gosta, é quando alguém manda pergunta para o pastor. Então, pastor, aquela pessoa, ela demonstra ter mais fé do que alguém que está na igreja. As primeiras perguntas que você tem que fazer: é cristão? Não. Então, peraí, então é uma coisa estranha. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário ter fé. E para me aproximar de Deus, eu tenho que acreditar no que Ele fez. E o que Deus fez? Amou o mundo de tal maneira. Então, eu só acredito em Deus através da obra de Cristo. Eu já falei sobre isso aqui. E aí onde entra? Que fé é essa? Amém? Vamos lá? Qualidades da fé. Aqui que eu queria entrar também. Vamos embora. Só vai aprofundando, ok? Entenderam até aqui, irmãos? Amém? Bora. Qualidades da fé. Primeiro, fé para salvação. O que fale, Miguel? Pensa na pergunta que a pouco você fala. Fé para salvação. Presta atenção aqui. Esta fé é essencial. Abaixa um pouco o fundo. Esta fé leva o crente a reconhecer os seus pecados e a reconhecer Cristo, o que Ele fez na cruz do Calvário. Então vamos lá. Fé para salvação. Esta fé me faz crer em Cristo. Então vamos lá. Qualidades. Qualificando a fé. Esta fé tem que ser essencial. Esta fé tem que ser a primícia de um cristão. Eu creio em Cristo. Esta fé não é de hipótese nenhuma na verdade, fé nenhuma negociável. Este valor, aquilo que você acredita, reconhecer Cristo, o seu sacrifício, aquilo que Ele fez, é a fé que salva. Tem gente que tem fé em Deus. Deus é bom. Tem gente que tem fé para acreditar. Eu creio que Deus existe, mas não tem fé para ser salvo. E esta fé é acreditar naquilo que você não viu. E é tão interessante, porque a própria arqueologia, a história, a história bíblica, a história do mundo comprova que Cristo, Ele veio nesta terra. Então, é possível, com base, além do que é relatado na Bíblia, em livros seculares, em histórias, nós também cremos através da fé. Pastor, e se não tivesse nenhum tipo de livro dando subsídio para esta fé? A palavra de Deus é o suficiente para eu acreditar que Cristo, Ele veio nesta terra e através dele eu sou salvo. Amém, irmãos? 2. Tipo de fé. Fé vitoriosa. E aqui eu quero que você acompanhe comigo. Abra sua revista aí, sua revista e a Bíblia. Fale, Miguel. Oi? Aí ela tem que pedir perdão para Jesus. E se ela pedir perdão para Jesus e ela tiver fé e não fazer isso de novo, Jesus perdoa. Beleza? Vamos lá. Fé vitoriosa. Fé vitoriosa. Vambora. Presta atenção nisso agora. É que vai pegar fogo. A fé cristã pode variar de intensidade. Presta atenção. Vamos lá? Eu gostaria que alguém abrisse em Mateus 6,30. Outro pega aí Mateus 8,10. Outro pega aí Mateus 17,20. Outro pega Atos 6,5. E outro pega Romanos 12,6. Vamos lá. Mateus 6,30. Mateus 8,10. Peraí. Mateus 17,20. Atos 6,5. E Romanos 12,6. São intensidades de fé. Quem achou Mateus 6,30, levanta e leia, por favor. Vai, Mateuzinho.
O que está escrito no final? Põe aí no telão, Mateus 6. Homens, um tipo de fé, pouca. Guarda isso, guarda isso. Mateus 8:10. Vai, Marcinha. Maravilhoso de Jesus, ouvindo ele predisse aos que ele seguiam. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ó, primeiro versículo, pouca fé, ou pequena fé. Agora, que é a história do centurião. Ele falou para Jesus: não precisa ir em casa não. Eu também sou homem de autoridade. Estou sob a autoridade. E se o Senhor me disser uma palavra, meu servo sarará. Aí Jesus fala: nunca vi tanta, nem em Israel. Vamos lá, Mateus 17:20. Vai lá. E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Meu Deus. Fé do tamanho do grão de mostarda. Lembra que uma vez eu dei grão de mostarda para todo mundo aqui? Você já deve ter visto um grão de mostarda. Grão de mostarda. Olha o que Jesus está falando. Quem tiver fé do tamanho do grão vai olhar para o monte. Dá para caber o nosso raciocínio? Vai olhar para o monte e vai falar assim: monte, de lá para cá. E o monte vai. Intensidade de fé. Atos capítulo 6, versículo 5. Homem cheio de fé. Meu Deus. Um tem pouco, um tem tanta, o outro é como um grão de mostarda. Agora Estevão. Quem conhece a história de Estevão? Primeiro mártir da Bíblia. Ele era tão cheio de fé que quando estão jogando pedra nele, ele não xinga, não fala palavrão, não murmura, ele não chuta o pau da barraca. O que ele faz? Ele vê Deus, anjos descendo e subindo. Homem cheio de fé. Agora vamos lá. Medida da fé. Romanos 12 vai falar sobre os dons. Romanos 12, 6. A pergunta é essa: que medida é essa? Então quer dizer que fé tem várias intensidades. Pergunta aí para alguém: qual que é o tamanho da sua? Quer dizer que a minha fé não é igual à tua. Isso quer dizer que as ações do cristão na caminhada cristã, ela é proporcional. Mediante a caminhada, a fé é proporcional. Agora a pergunta que não quer calar: qual que é a melhor ou maior desses exemplos que nós falamos aqui? Pouca, tanta, como um grão de mostarda ou cheio de fé? Qual seria a melhor? Cheio de fé, grão de mostarda. Fala aí. Qual é o tamanho da sua? Se fosse colocar aqui hoje, vai. Pouca, tanta, como um grão de mostarda ou cheio? Depende da estação. Sabe qual que é a pior? É não ter. É não ter fé. A questão, se você tem, aleluia, já é o suficiente. Agora a pergunta é essa: e se eu disser para vocês que a fé tem rosto? Já ouviu essa? Não? Não ouviu não? Abre em Marcos, capítulo de número 2. A história do paralítico que é levado
4 amigos. Marcos 2. Vou ler a partir do 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta se cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5, que está escrito aí. E Jesus veio até eles e disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. E Jesus, se Jesus hoje visse a sua fé, o que ele veria? Fé tem rosto. Quem tem fé tem esperança. Sendo pouca, grande, tanta, pequena, quase nada, mas tem. Jesus viu a fé. Irmãos, que as pessoas possam ver em você. Não a fé depositada em homens. Não a fé depositada em governos, em palavras de homem que não se sustenta de pé. Mas se as pessoas podem olhar em você e falar assim: ali tem fé, e é fé em Deus. É começar de alguém olhar para você e falar: rapaz, olha, é linda essa história, porque nós vemos que Jesus curou o paralítico por causa de quê? De quem? Jesus olhou a fé dos que estavam descendo. Vai ter dias, gostei dessa expressão, estações na nossa vida, que a nossa fé vai carregar quem está paralítico espiritualmente. Aquela palavra que o Senhor fala de Pedro: vem, para atravessar o rio. Para andar nas águas. É fé. É você se apegar. É quando alguém chegar em você e falar assim: cara, tá difícil, tá complicado, eu não vou mais, eu não tenho, não vai dar certo. É nessa hora que você tem que falar: olha, realmente, olhando a lógica, vai dar ruim, mas eu creio que nós vamos orar agora em nome de Jesus e eu tenho fé. É isso. Agora pega 2 pessoas que não têm fé. Você tá ruim? Tô. E você? Pior. Aí você vai pro terceiro: e você, fulano? Eu já quero parar. Olha para alguém e fica assim: ande com pessoas que têm a fé. Então, a fé vitoriosa é para isso. Momentos. Irmãos, vamos lá. Não vai ter dia que você vai vir para a igreja, a sua fé vai estar como? Tem dia que não adianta falar: pastor, todo mundo que eu venho, eu oro. Eu vou dar bicuda na cara, eu vou não sei o quê. Não, irmão. Tem dia que você vem, você está na reserva da reserva. Você não vem andando, você vem arrastando. Mas o que faz você vir? É acreditar que quando nós estamos reunidos aqui, o Senhor Deus manifesta o seu poder e renova a nossa esperança. Não tem como você falar: pai, eu estou cheio. Se você cuspir no chão, até fogo pega. Né? Se você vê uma terra seca, sua saliva vai brotar planta, você está cheio. Não tem como ficar assim, irmão. Mas a questão é a fé. Ela pode, dependendo da situação. Mas o que é interessante, agora vamos lá. Se uma fé do tamanho do grão de mostarda faz um monte sair de lá para cá, imagina alguém cheio de fé. E aí nós vamos para outro tipo de fé, o dom da fé. Nós não vamos se ater muito nele, porque vai ter uma aula só falando sobre dons espirituais. Glória a Deus. O dom da fé é uma manifestação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, capaz de fazer o crente realizar maravilhas conforme a necessidade, e faz parte dos dons espirituais. Pastor, quem tem fé não necessariamente tem o dom da fé.
Isso nós vamos falar lá na frente. Então não falte quando falarmos sobre dons espirituais. Tenho fé. Quer dizer que eu tenho o dom da fé? Não necessariamente. Isso nós vamos falar lá na frente. Efeitos da fé. 3.1. A fé produz salvação. Por isso que eu digo, se a pessoa tem fé em Cristo, ela se entrega à obra redentora de Cristo. E o que produz nela? A salvação. E é dever, meu Deus. A fé é a base da salvação. Eu sou salvo por quê? Porque um dia eu ouvi falar do que Cristo fez por mim, reconheci os meus pecados, reconheci o meu estado imoral, pecador, e me arrependi, pedi perdão dos meus pecados, e agora eu sou salvo. Vamos lá, a fé faz com que eu pregue o Evangelho. Olhe para cá, a fé que fez você ser salvo, ela é suficiente para, através do teu testemunho, continuar pregando. E o pregar aqui não é microfone, é anunciar as boas novas. Quem é salvo? Paulo é tremendo. Paulo ele fala que ai de mim se não pregar o Evangelho. O crente que tem fé, ele é movido por Cristo. Para quê? Para anunciar a palavra, para despertar o que no povo? Olha, a fé. Se um dia eu fui alcançado pela palavra de Deus, isso fez com que brotasse em fé em Deus, o que eu tenho que fazer? Olha para alguém, você tem fé? Quantas almas ganhou esse ano? Pergunta aí para mim. Quantas pessoas você falou do amor de Cristo? Ah não, eu tenho fé. Sabe para quê, pastor? Para vir na igreja, para receber bênção. Está aí explicado. Porque está cheio de gente que só vem na igreja para receber bênção material. Enquanto a palavra de Deus vem para confrontar, olha, deixa o pecado, se arrependa, proclame a salvação. E aqui, como nós estamos falando de salvação, de fé, de proclamar o Evangelho, já escutou isso? Ah, eu não falo porque eu não sei falar. Ah, eu não falo porque eu sou tímido. Eu não falo porque eu sou vergonhosa. Ah, eu não falo porque eu sou obreiro. Não, eu não tenho a destreza de pregar igual os pregadores, igual os obreiros. Pera! E a fé que você tem? Não é o suficiente para você chegar. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: se eu for num lugar e for bem atendido, for bem recepcionado, tiver uma boa experiência, se eu for lá, sei lá, no médico, estou bem, aí o médico me tratou bem. Se você chegar aqui e falar assim, olha, eu não estou legal, o que eu vou falar? Ó, eu tenho uma médico que eu fui lá, e ele é bom. Se você chegar aqui e falar assim, pastor, eu não tenho uma boa referência de um açougue, eu vou falar, ó, tem um açougue, porque eu fui lá. Por quê? Eu passo isso em diante. Se nós somos salvos, que a fé que um dia te salvou possa alcançar mais vidas na sua casa, possa alcançar mais vidas na sua família. Amém, irmãos? Fé produz salvação. Fé produz segurança. Salmo 46, coisa linda, versículo 2 ao 5. Vamos ler toda a igreja? Salmo 46, versículo 2 ao 5. Eu gostaria que toda a igreja, por favor, lesse. Vamos lá, 1, 2 e 3. Eu não temerei, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para meio dos mares, ainda que as águas mudas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. São guardas moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Não será abalada. Deus salvará por meio campeão. Oh, aleluia. Quem tem fé tem a segurança. Presta atenção nisso. Não está isento de prova. Ah, tenho fé. É só flor, só rosa, só alegria. Não. Quem tem fé tem segurança. O barco enchendo de água.
Alguém vai... Conhece aquela história que Jesus estava deitado no barco e estava dormindo? Aí a água não enche o barco. Aí Jesus levanta e fala assim: ô homens de... Interessante, né? Aí todo mundo gosta de pegar essas partes isoladas do texto e sentar lendo os discípulos. Você vai ter uma fé. Eu queria ter fé deles, porque ainda pelo menos eles souberam chamar Jesus Cristo. Tem gente que nem para isso tem fé. Sabe que Jesus está lá, mas não tem o mínimo de fé, um pouquinho. Pastor, eu não sei orar. Não sabe? Fala aqui domingo. Dobra o seu joelho. Jesus está lá. Pastor, eles estão cheios de vento, mar, enchendo o barco de água. Eles têm pouca fé? Tem! Mas o que eles pelo menos fazem? Eu não posso resolver, mas Jesus, vamos lá. Eu sei que eu vou levar uma bronca, mas Jesus me ajuda. É por isso que a segurança, através da fé, ela deixa o cristão cego. Pastor, vai balançar. Lembra da casa firmada na rocha e a casa firmada na areia? Vieram os ventos, mas está firmado na rocha. Mas vai vir prova, vai vir dificuldade. E essa dificuldade só vai fortalecer a sua fé. Porque é interessante, a melhor coisa que tem é quando você, depois que a prova vem, você fala assim: passei. E aí quando você passa, qual que é a sensação? Depois dessa não vem mais nenhuma. Eu costumo dizer que a batalha é no nível do gigante. Vamos falar de fé rapidinho? De fé. Imagina você ligando a televisão agora e você vê um cenário: filisteus e israelitas. E você vê um gigante de quase 3 metros descendo no vale e gritando: me dá um homem. E você vê na cena, imagina você vendo a cena. Daqui a pouco você vê um mineiro, porque eu acho que Davi era mineiro, né? Ele foi trazer queijo para os irmãos dele. Aí ele vai, quando ele escuta o filisteu lá, Golias, ele fala o quê? Quem quer se circunciso? Aí o que estava com medo, que era o rei de Saul, falou o quê? Que tem uns cabras que não tem fé e ainda quer ajuda. Mas é complicado, né? Não, pega a minha armadura. Davi mexe, não, isso aqui não serve, não. Aí Davi vai lá, pega 5 pedras, venceu, não sei se está. Agora, vamos lá, se você ligar essa televisão agora, e visse um homem de quase 3 metros de altura. Segundo a história, o escudeiro de Golias era maior do que Davi. E se você visse Davi, aí você ia ver Golias, um escudo, armadura, espada, capacete, e Davi com uma funda, pequenininho, pastor de ovelha. Vamos ser sinceros, em que você colocaria fé? É óbvio, lógica, não é isso? No grandão. Quando nós vemos essas lutas que tem aí, UFC, ringue, vamos combinar, dependendo do porte do cara que entra no ringue, você fala: quem vai levar o pau? Olha lá o tamanho dele. Não é isso aí? Imagina a cena. Mas só que Davi, ele depositava a sua esperança no Senhor dos Exércitos. E qual foi o resultado? Pedrada na cabeça de Golias, corta a cabeça de Golias com a espada dele. Porque é assim que Deus faz. Salmo de número 46. Porque não temeremos, ainda, olha o que ele diz, olha a segurança, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que todo o cenário mude. Irmãos, se nós temos que acreditar em Deus, deposite 100% de confiança. Pastor, mas está dando tudo errado. Eu sei, mas eu sei que no final, quem tem fé vai levantar a mão e dizer: mas eu passei. Oh glória.
A fé, está vendo como é importante ter fé? A fé, meu Deus. Fale comigo, a fé não vê fracasso. A fé não enxerga fracasso como derrota. Presta atenção nisso. Nem todas você vai acertar. Nem todas vai ganhar. Guarda isso. Pastor, eu tenho fé. Só 100%, só 100%. Não. Vai ter algumas que você vai perder. E aí, quem tem fé não enxerga isso como para fracasso, mas enxerga o quê? Opa, oportunidade. Oportunidade de crescer. Pastor, mas está demorando. Opa, Deus está me ensinando alguma coisa aqui. Oportunidade. De quê? De eu não desistir, mas persistir. A fé, por isso que Paulo, ele abriu a boca, e é um versículo que praticamente eu gosto muito, 2 Coríntios 12, 9, quando ele disse para Deus, Senhor, é como se tivesse um espinho na minha carne. O que que ele diz? O que Deus diz? Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Paulo, você está com dificuldade, está ruim, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você só está de pé por causa da minha graça. Você só está vivo por causa da minha graça. Continua, Paulo. Ou seja, as dificuldades, a Bíblia diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, pastor, as coisas ruins, sim. Vai contribuir para alguma coisa na minha vida? Vai. Quantas vezes eu peguei o carro, saindo de Mogi, quando eu subo aqui, a Mogi, Mogi Dutra, né? Mogi, pega para o já, parado, travado. Aí eu começo, meu Deus, vai atrasar, vai dar ruim. Aí a mulher sabe que de ficar cá, amor, é alguma coisa Deus livrando. Dá 5 minutos, libera o trânsito, ela vai ver um acidente. Aí nós começamos a fazer os cálculos. Se nós estivéssemos saindo mais cedo, talvez nós estávamos envolvidos ali. Então tem coisas que vão vir para a nossa vida, que é para edificar a nossa fé. É para nós entendermos que existe um tempo certo. Amém, irmãos? Aquilo que parece fracasso fortalece a fé e aumenta a dependência de Jesus. Está demorando? Eu deposito mais em Deus a minha fé. Pastor, mas está difícil. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fé não vê fracasso. Irmãos, se eu e você parasse na primeira vez que erramos, onde nós estaríamos hoje? Pastor, quer dizer que ainda vai ter momentos que eu vou enfrentar e talvez eu não ganhe? Sim. Mas se você tiver fé em Deus, você vai entender que é Deus te fortalecendo para algo muito maior e melhor. Você tem fé para isso, amém, irmãos? A fé conduz à vitória. A fé leva o crente a declarar com convicção plena: eu creio. Pastor, creio. Mas está falando. Quem está falando é Deus. Se não é Deus que está falando, eu continuo crendo no que Ele falou. Confiança é isso. Fé. Muitos de vocês falaram esperança daquilo que eu não vejo. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui só para quem tem fé de alcançar o que eu vou falar aqui. Já sonhaste você sendo exaltada por Deus, exaltado por Deus? Você já sonhou, não só no sentido material, mas no sentido espiritual, Deus te usando, você falando língua estranha, você na sua casa, você sendo honrado no teu trabalho? Você já sonhou na igreja, você sendo usada por Deus? Quem você acha que te deu esse sonho? E se você não tiver fé, vai ficar por isso mesmo. E se você tiver fé, você vai ver o que ninguém vê. Você vai ouvir o que ninguém ouve. Você vai sentir o que ninguém sente. E sabe o que vai acontecer? Igual aconteceu com aquele
sonhador chamado José. Quando ele estava no topo, como governador, os seus irmãos vieram a ele e não o reconheceram. Porque quem tem fé só vai melhorando, só vai melhorando, só vai melhorando. E quem não tem fé fica do mesmo jeito. É por isso que depois de um tempo que você conhece alguém, depois você fica muito tempo sem ver ele, você fala, e aí, como que tá? Pela afeição dele, você fala, tá do mesmo jeito, olha lá. E o outro fala assim, rapaz, melhorou. Irmão, eu fico tão contente quando alguém me convida, que faz tempo que ninguém me convida, não sei se é isso, porque eu não vou para comer. Quando eu vou na casa dos irmãos fazer visita, eu fico tão feliz quando eu vejo que está melhorando. Quando eu vejo que, poxa vida, está melhor. Ô pastor, construí mais um cômodo. Ô pastor, está aqui, melhorou, foi abençoado. Glória a Deus! Porque ali tem fé. E a fé, ela dá esta liberdade de dizer, eu creio. Quem crê, diga amém. Discípulo é a fé. Todo dia, almeje, trabalhe, peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus intensificar aquilo que você crê. Irmão, pode estar num culto aqui, cheio, porque tem gente que gosta de igreja cheia, para sentir a presença de Deus. E é muito bom. Mas pode estar você, o pastor e mais dois. Qual que é a lógica, né? Isso é lógica, porque nós somos seres humanos, ok? É chegar num culto e falar assim, vai ser daquele jeito hoje. Só 2, só 3, só 10. Mas quem tem fé? Hoje o culto, hoje Jesus reservou só para nós. Hoje que eu vou dar lugar, meu irmão. Vou cantar, vou pregar. É gostoso pregar para igreja cheia, cantar porque é gostoso, né? Agora pregar para 2, 3, como aconteceu muitas vezes aqui. Aí a pessoa pega o microfone e faz o quê? Irmão, né? Faltou tudo isso de gente. O que dá? Nada de bom, irmão. Você já veio pouca gente. Aí o que está pega o microfone e fala, aqui não acontece não, amém? Se acontecer, você só me fala que tem na conversa da pessoa. Eu nem queria estar aqui hoje, porque veio coisa ruim. Agora, se eu tenho fé, a Bíblia diz que teve 10 leprosos, porque para pedir é muito. Fé para pedir é muito. Aí depois que falou com Jesus, no meio do caminho eles viram que estavam curados. O samaritano olhou e falou, gente, vamos voltar lá. Vamos voltar a agradecer. E quem voltou? E quem voltou foi o único a ouvir uma palavra. Que palavra? Vai, a tua fé te salvou. Enquanto muita gente só vem aqui, só procura Deus para receber bens materiais, a minoria ainda volta para dizer, agora eu quero continuar te servindo, agora eu preciso, aleluia. Tenha essa fé, amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero convidar a todos nós nessa noite a fazermos uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, com fé eu oro em nome de Jesus, acreditando, Senhor, na Tua palavra, Senhor, acreditando que os Teus filhos e as Tuas filhas estão aqui, Senhor, não para ver um homem, não para ouvir um homem, mas porque elas creem que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, Senhor, e toda a palavra que foi aqui hoje falada, ministrada, Senhor, que neste momento continue falando, não só agora, mas continue queimando no coração, Senhor, quando vier, Senhor, o desafio, a prova, a tentação, que ela tenha fé para acreditar que ela está segura em Ti, que ela tenha fé, Senhor, para não titubear em 2 pensamentos, Senhor, que ela tenha fé para entender que ela é salva, Ele é salvo, Senhor, por isso eu oro, Senhor, com fé, Senhor, não acreditando
acreditando naquilo que eu vejo, não nas circunstâncias, mas acreditando no sobrenatural. Senhor, nesta noite eu oro, Senhor, para que aquilo que ela sonha, ele sonha, aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dela, Senhor, por mais que a lógica, a razão faça com que ele e ela desacredite, a fé dela será maior, a fé dele será maior e alcançará. Sim, Senhor, alcançará a tua vontade, a tua resposta e a vitória. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu creio. E quem diz amém?